Graça e paz a todos. Nós estamos iniciando o culto de louvor e adoração. Pela manhã tivemos a nossa escola bíblica dominical e dando continuidade a esse domingo, considerado domingo de Páscoa, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. E para nós é uma alegria muito grande, porque nós não estamos servindo a um Deus morto. Jesus foi morto, se entregou voluntariamente em nosso lugar por nossos pecados, nos justificou diante de Deus, isso nos torna justos, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e glória a ele e honra para todos sempre. Amém. Então nós vamos iniciar o culto desta noite orando ao Senhor, orando a Jesus, que fez essa obra redentora na nossa vida, e hoje nós podemos louvá-lo, podemos adorá-lo na certeza de que o Senhor Jesus, ele foi vitorioso sobre a morte, e pela vitória dele nos proporciona vida, nos proporciona também a vitória de que quando vencermos este mundo, estaremos também um dia em glória com o Senhor e com todos que os serviram. Essa é a nossa grande esperança em um mundo que vive em crise, em um mundo que está cada vez mais afundando em pecados, e nós temos a alegria e a esperança no Senhor Jesus. Portanto, vamos orar nesse momento? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Santo Deus, agradecidos nós estamos, Senhor, porque no teu plano redentor, o Senhor concedeu a Jesus Cristo, o seu único Filho, para vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue poderoso, sangue purificador, sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Se antes nós não tínhamos a expectativa de uma vida ao seu lado, agora nós temos. E começamos a partir de hoje, do momento em que nós vivemos neste mundo. Agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e quando não estivermos mais neste mundo, agora temos a grande esperança que ninguém toma de nós, porque quem deu foi Jesus, quem conquistou foi Jesus, ao doar a sua própria vida em nosso lugar. E por isso, a nossa alegria hoje e sempre, ó Deus, em sabermos que estamos servindo a um Deus que é vivo e vive para todo o sempre. Portanto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, este culto que é para o Senhor. O Senhor já está entronizado aí nos céus, o Senhor reina hoje e para todo sempre. Portanto, Pai, nós dirigimos as nossas orações e fazemos em nome de Jesus. E nós vamos cantar, né? Já começando nesse clima de que Jesus ressuscitou, nós vamos cantar aquela música Porque Ele Vive, tá? Posso crer no amanhã. Vamos cantar? Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, glória a Deus. Né? Porque Jesus vive, nós podemos ter a certeza, né, de que toda a nossa oração dirigida a Deus Pai, né, o Senhor Jesus, em nome de Jesus, o Senhor está nos ouvindo. Porque Ele vive, nós podemos ter a certeza do amanhã, porque Ele vive. A nossa fé no Senhor Jesus é uma fé verdadeira, firmada naquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vamos prosseguir cantando, e a próxima música é Aos Pés da Cruz. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu és o melhor para mim. Ao segredo do seu coração, ó, dá-me forças para continuar, dando a promessa em oração. Firme Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo orando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. De amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. E meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e
assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Amém. Vamos continuar cantando a próxima música. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, aqui na Tua presença, juntamente com os meus irmãos, com todos que estão acompanhando esta transmissão, nós nos unimos, Pai, neste dia, nos unimos neste momento, para tão somente render louvores ao Senhor. Ó Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Se o Senhor não tivesse mandado Jesus Cristo para tomar forma humana e morrer em nosso lugar. Naquele madeiro ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele sentiu o peso de todos os nossos pecados. Ó Pai, isto é um conforto para a nossa vida, é uma certeza também que nós temos, ó Pai, de saber que o sangue do Senhor Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Ó Deus, é também
confiante nós sabermos e termos a certeza de que, através desse sacrifício do Senhor Jesus, Ele nos reconciliou com o Senhor, nosso Deus Pai. O que os nossos pecados causam barreiras, nos afasta do Senhor, agora em Jesus nós temos plena comunhão com o Senhor. E somos gratos, Pai. Nós estamos alegres, porque o Senhor próprio providenciou os meios para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor. Agora pedimos pela meditação da Tua Palavra, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Enche as nossas vidas, nos dá direção, ó Deus, através do que a Tua Palavra tem a nos dizer, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Nós vamos meditar do versículo 9, passando pelo versículo 22 do capítulo 6, e nós vamos até o 5º versículo do capítulo 7. Então, o trecho para a meditação nossa, nesta noite, é Gênesis 6, do versículo 9 ao versículo 5 do capítulo 7. Ok, então você acompanha aí, através da sua Bíblia, a leitura que eu irei fazer. E começa assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 3 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra.
daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Eu quero lembrar que nós estamos numa série de mensagens baseado no livro de Gênesis. Desde fevereiro nós iniciamos então essa série de mensagens, e a partir de então nós temos meditado profundamente no que a palavra do Senhor tem nos dito, né, tem a nos dizer através da leitura do conteúdo de Gênesis. Né? Nós, portanto, tiramos preciosas lições do que já temos visto, e, é claro, com grande expectativa, vamos tirar outras mais preciosas lições nos demais conteúdos pela frente aqui do livro de Gênesis. Como eu sempre faço menção, o livro de Gênesis é o livro dos começos, e nós vemos como tudo começou. Lá no início, no primeiro capítulo, fala: no princípio eram os céus e a terra, e aí o Moisés ele vai colocando e diz que Deus, através da sua palavra, da sua poderosa palavra, ele criou tudo que existe. E a cada dia Deus foi criando, e quando chegou no 6º dia, Deus criou o homem e criou a mulher. E então nós vemos outros começos. Nós vemos o primeiro pecado, que aí, através desse primeiro pecado, houve a queda de toda a humanidade, e nós vimos o primeiro homicídio, e nós então começamos a ter um apanhado de vários começos e vários aspectos da humanidade, e nós vemos Deus atuando poderosamente em todo o ciclo de existência da humanidade. Então, na verdade, quando nós nos deparamos com não somente o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia, nós podemos observar que quem é o Senhor da história é Deus. Então, apesar de fazer menção aqui a alguns personagens, a história, na verdade, revela Deus. Revela Deus. E aqui nós estamos vendo Deus se revelando ao homem, à sua própria criatura, de uma maneira bem progressiva. Deus não se revela no todo ou de uma maneira total, mas de uma maneira progressiva, e assim nós temos, à medida que nós vamos tendo contato com a palavra do Senhor, nós vamos conhecendo cada vez mais, de uma maneira paulatina, de uma maneira progressiva, o Senhor se revela a nós. E então, meus irmãos, nós estamos aqui diante deste texto de Gênesis, capítulo 6. E hoje eu quero falar a respeito do Deus da graça, que promete juízo e que não tardará, mas dá salvação para aqueles que andam com ele. Repetindo, quero falar do Deus da graça, que promete juízo e não tardará, mas dá salvação para aqueles que andam com ele. Então, meus irmãos, nós tiramos aqui 3 preciosas lições para nós aplicarmos no nosso dia a dia. A primeira verdade que nós vemos aqui é que Deus promete juízo, e isso tem um motivo.
Deus promete um juízo devido à corrupção humana. E aqui nós queremos falar dessa verdade, né, do juízo de Deus devido à corrupção humana. E aqui nós iremos nos ater para essa primeira verdade dos versículos 9 ao versículo 13. E que diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Até aí. Primeiramente, é muito claro, nós vemos aqui que Deus identifica em Noé um homem justo e íntegro em meio à geração da sua época. Agora é interessante nós observarmos qual é essa geração. Essa geração, ela estava totalmente corrompida. É interessante nós observarmos e nunca perdermos de vista o que diz os versículos 11, o que diz o versículo 12, o que diz o versículo 13, né? E na sua maior parte, o que nós vemos aqui é uma repetição da palavra corrompido. Então, há um aumento na intensidade do pecado da humanidade. E nós que estamos acompanhando essa série de mensagens, né? Você que está acompanhando, nós podemos notar, e já fizemos menção lá atrás, de como foi aumentando gradativamente. Chega aqui, nesse momento, na época de Noé, que a verdade é que já estava cheirando mal, muito mal. Já estava, né, de uma maneira que aumentou cada vez mais, aumentou proporcionalmente mais a intensidade do pecado da humanidade. Os seres humanos, que são considerados a coroa da criação de Deus, haviam corrompido a si mesmo e o restante da criação. É interessante nós pararmos um momento para entendermos o significado da palavra corrompido. Corrompido quer dizer adulterado, degenerado, deturpado, alterado. Ou seja, tudo o que Deus fez, toda a criação de Deus, a partir do homem e refletindo no restante da criação, estava corrompida, estava alterada, degenerada aos olhos de Deus. Essa degeneração resulta no que de pior poderia acontecer, que é o que o texto nos informa, a violência. Ou seja, corrompeu, adulterou, alterou aquilo que Deus havia criado, que era para o bem, que era para o bem-estar, né? Que era para ser bem-sucedido, havendo apenas o bem no meio da humanidade, convivendo apenas com o bem, mas a partir do momento que o homem pecou, está registrado lá em Gênesis capítulo 3, a queda da humanidade, isso foi aumentando gradativamente, foi aumentando progressivamente, né, a tal ponto que a análise que Deus faz é que houve uma corrupção generalizada, ou seja, foi alterado, foi deturpada a criação do Senhor, a partir do homem. E é por isso
que Deus avisou a Noé de que ele faria ou traria juízo a toda a humanidade. Haverá juízo para aquela geração de Noé, que tanto estava deturpada, distante dos propósitos de Deus, né? Isso foi o que Deus falou para aquela geração de Noé. E para a nossa geração, o que é que o Senhor tem falado? Será que nós estamos vivendo diferentes daquela geração de Noé? Eu acredito que não. Nós estamos também muito além, né, do que aquela geração de Noé. É interessante nós meditarmos, já mesmo nesse momento, a palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 24, e ali nós vamos ver Jesus falando a respeito do fim dos tempos. Mateus 24, você pode acompanhar aí de sua Bíblia, e olha o cenário que Jesus ele projeta para quando haverá o fim e o retorno do Filho do Homem, que é Ele próprio, né, a sua segunda vinda. Olha o que Jesus fala, né, se referindo ao fim dos tempos. Versículo 1 ao versículo 14, que nós vamos ler. Diz assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, pois ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus, então, ele já nos previne como será este fim, que vem ser um julgamento, né? É um juízo para a maldade humana que tem aumentado cada vez mais. Se aumentou naquele tempo de Noé, no nosso tempo nós temos visto o quanto tem aumentado, né? O quanto a humanidade tem sido corrompida, e isso resulta em violência, violência a si próprio, violência ao próximo, violência à natureza, violência àqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Há uma promessa de um juízo. Assim como foi no tempo de Noé, no nosso tempo também, há uma promessa. E nós precisamos estar atentos com o que a palavra do Senhor nos diz. Mas há uma promessa de juízo, né?
virá o fim. Jesus retornará e julgará. Continuando na nossa meditação, nós vamos à segunda verdade que nós encontramos aqui na passagem de Gênesis, do versículo 9 ao versículo 5 do capítulo 7. E a segunda verdade é que há promessa de salvação para aqueles que andam com Deus. Há promessa de salvação para aqueles que andam com Deus. É interessante nós vermos algumas informações que o texto nos diz. A partir do versículo 14, do versículo 14 ao versículo 22, olha o que diz. Aqui vem, no versículo 14, o Senhor, depois de falar que destruiria a terra, né, com todos, ele diz assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. E aí Deus vai informando quais são as medidas dessa arca, os animais que ele vai colocar dentro, que na verdade Deus estará levando os casais de animais para que Noé coloque dentro da arca, tá? E ele chega no versículo 18 e diz a Noé: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vamos lá. Assim como há promessa de juízo que ocorrerá, existe também uma promessa para aqueles que andam com Deus, né? Deus não é injusto com aqueles que escolhem andar com Ele. Deus não é injusto para aqueles que escolhem andar com Ele. Deus viu em Noé um homem justo e íntegro. Mas o que mais o diferenciava dos demais da sua época era o fato de que, o texto nos informa, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Talvez você diga: eu também procuro ser uma pessoa justa, né? Eu procuro ser uma pessoa honesta em minhas transações. Eu não desejo mal a ninguém. Enfim, eu procuro ser correto em toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Mas eu quero lhe dizer algo. Eu quero lhe dizer que isso é obrigação de todos nós. É obrigação de todos nós. O que de fato garante a nossa salvação eterna, né? O que de fato garante a mim e a você, é algo que garantiu também a Noé naquela época, na sua geração tão corrompida, tão afastada de Deus e dos seus propósitos, né? O que garante a nós que também vivemos numa geração tão corrompida, cheia de violência, que se afasta da presença de Deus cada vez mais, é eu e você andarmos com Deus. Andar com Deus. Isso se traduz em andar em obediência a Deus. Não é simplesmente dizer: eu ando com Deus, né? Eu sempre dirijo a Ele minhas orações. Eu sempre clamo por Deus. Não. A diferença é andar em obediência ao que Deus diz. Andar em obediência ao que Deus fala. Andar em obediência ao que a sua palavra está nos dizendo. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. É isso. Andar com Deus é isso. E uma das coisas que a Bíblia diz é que em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus.
É necessário obedecer. Né? Andar com Deus em obediência. E eu comprovo isso com o texto que nós acabamos de ler. Né? O texto nos revela qual era a maneira que Noé andava com Deus. O texto nos revela isso. O texto nos mostra isso, como era que Noé andava com Deus. Olha o que diz o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Já no versículo 5 do capítulo 7, olha o que diz também: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Isso é o quê? É obediência. Obediência. Obediência e fé andam juntas. São desassociáveis. Nós obedecemos ao que Deus diz pela fé. Não o vemos, mas cremos. Exatamente o que aconteceu com Noé. Ele andava com Deus em obediência e fé. Ele fazia exatamente como Deus havia dito para ele fazer. Como Deus lhe tinha ordenado. É isso que faz diferença. Isso que garantiu a Noé, né, a promessa de salvação para aqueles que andam com Deus. Agora é interessante o que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, aquele capítulo em que o autor aos Hebreus, ele elenca ali vários heróis da fé e faz também referência a Noé. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 7, olha o que diz. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé. Noé foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Fé e obediência. Não só Noé, como toda aquela geração dele, nunca ouviu falar em dilúvio. Ele não sabia para onde ia, como isso ia acontecer. Mas ele ouviu de Deus, ele creu e fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Pela fé ele foi salvo e levou a sua família à salvação também. Porque Noé não fez aquele imenso navio sozinho. A sua família também creu no que ele creu. Se juntou a ele. Foi nesse projeto, nessa ordem dada por Deus. Assim como houve uma promessa de juízo no tempo de Noé, há também em nosso tempo uma promessa de juízo. Deus também disse que destruirá esse mundo. Mas, assim como houve a promessa de salvação naquele tempo de Noé, para aqueles que andavam com ele, no nosso tempo também há essa mesma promessa, e Deus não quer que ninguém se perca.
E ainda há tempo para você andar com fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense nisso. Andar com fé. A fé nos leva a obedecer o que Deus nos tem ordenado. Terceira verdade que nós encontramos aqui nesse texto. A promessa de juízo, nós falamos no primeiro ponto, a promessa que há uma promessa de juízo, né? Então, segundo ponto, é que há uma promessa de salvação também para aqueles que andam com Deus, em obediência e fé. As duas andam juntas. A terceira verdade é que a promessa de juízo tem um prazo determinado por Deus. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 7. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. A promessa de juízo tem um prazo determinado por Deus. Aquele povo, de uma maneira ou de outra, sabia que iria acontecer. Noé estava construindo um grande navio que ninguém jamais havia visto. Era uma novidade para aquela geração. E pessoas devem ter ido até ele querendo saber o que era aquilo, para que servia, ou qual era o objetivo. E nós temos uma informação em Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, em que Pedro se refere a Noé como sendo pregoeiro da justiça. Pregoeiro da justiça. Ou seja, de alguma maneira, Noé fez ver às pessoas daquela geração de que algo terrível iria acontecer e que ele estava obedecendo a ordem de Deus e que ele estava falando às pessoas do grande juízo do Senhor. O fato é que a promessa de juízo tem um prazo determinado por Deus. E só Deus sabe. Só Ele sabe. Só Deus Pai sabe quando vai acontecer. E naquela época as pessoas tiveram tempo suficiente para se arrependerem. Hoje, nos nossos dias, nós temos também tempo suficiente para nos arrependermos dos nossos pecados, de buscarmos a Deus, de entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, aquele que entregou a sua vida por amor a cada um de nós, aquele que derramou seu sangue purificador e que nos limpa de todos os nossos pecados. E aquele prazo, né? Deus falou a Noé: entra com todo o seu povo, porque daqui a 7 dias trarei um dilúvio, uma forte chuva, e choverá 40 dias e 40 noites, e nenhum ser vivo suportará a inundação, todos morrerão, desaparecerão. Nós temos também, como falei no início, temos a promessa da parte de Deus, de que o juízo do Senhor acontecerá, se cumprirá. Já estamos avisados. A palavra do Senhor nos revela. E olha o que o Senhor Jesus, em Mateus 24, nós vamos voltar ao texto de Mateus 24, do versículo 36 ao 39. Mateus 24, do 36 ao 39, diz assim:
O próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus faz referência até ao tempo de Noé, em que as pessoas foram pegas de surpresa. Deus Pai falou daquele tempo, ele apontou aquele tempo, né? Mas esse tempo em que nós aguardamos com grande expectativa a vinda de Cristo Jesus, que a palavra de Deus diz que ele virá nas nuvens em grande glória, ele então se encontrará com todos que o serviram, e então depois disso haverá o juízo, o julgamento da parte de Deus, e Jesus será o supremo juiz. Somente Deus sabe quando acontecerá o fim de todas as coisas e quando Jesus virá pela segunda vez. E ele virá como juiz. Para nós concluirmos, eu quero dizer que há uma promessa de juízo sobre este mundo. O prazo está determinado por Deus, mas só Ele sabe quando será. Nós não sabemos. Esse prazo está se findando, está acabando. Agora, a melhor notícia que nós temos é que também há promessa de salvação para aqueles que andam com Deus. Essa é a melhor notícia. Deus é fiel em sua palavra. E o que ele promete, ele cumpre. Ele cumpre tanto aquela palavra de bênção na vida da pessoa, como também ele cumpre quando ele diz que haverá juízo. Ele não mente. Então ele tem uma boa notícia, é que há promessa de salvação para aqueles que andam com ele, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus disse que, ele falando a respeito dele próprio, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O nosso desejo é que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Andar com Deus através de Jesus. A palavra do Senhor nos diz ainda que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só podemos ir a Deus através de Jesus. Portanto, aproveite esta boa notícia. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e ande o resto da sua vida com Deus, para que haja salvação para a sua vida. E a partir da alegria da salvação que você tem ou terá através de Cristo Jesus, você possa também levar a sua família a ser salva para a glória de Deus Pai. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente e que possamos a cada dia estarmos buscando que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Andar com Deus.
em fé, em obediência. Vamos orar nesse momento, para nós encerrarmos o culto nesta noite? Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra tem nos ensinado, e agora nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, conduzindo nossa vida, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine a todos nós, para termos discernimento, a todos que estão ouvindo, para que nós possamos escolher andar com o Senhor, andar em obediência, fazermos tudo como o Senhor tem nos ordenado. Ó Deus, a nossa vida é Tua, portanto nos colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor haja segundo a Tua vontade. Nós cremos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E por isso nós nos rendemos ao Senhor. Continua a falar conosco, através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente. E você que já serve ao Senhor, possa ter sempre esta alegria de estar andando em obediência e fé no Senhor. Você que ainda não se rendeu, não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que possa fazê-lo quanto antes e também andar em obediência e fé com o Senhor. Deus nos abençoe grandemente, nos dê uma boa noite na presença do Senhor Jesus e boa semana para todos nós.